Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Arthur falando, através da plataforma do meu Guru, a maior e melhor plataforma de resoluções da América Latina. Vamos então falar hoje um pouquinho de eletromagnetismo. Então, para isso, pessoal, vamos praticar através de uma questão que nos é trazida pela banca, inclusive muito conhecida e muito famosa, da FGV. Olha o que nos diz a questão. Nós temos então uma bobina que ela é quadrada de 1 centímetro de lado. Então vamos anotar essa informação aqui no cantinho para nós, que nós temos uma bobina que ela tem um comprimento L de exatamente 1 centímetro, certo? Vamos ter cuidado com as unidades do sistema internacional aí, né? Ele tem 200 espiras, então vamos colocar aqui o número de voltas ou de espiras é 200. E ela está posicionada, informação importante, perpendicularmente ao campo magnético uniforme de valor 2 Tesla. Então esse campo é constante e ele está no valor de 2 Tesla. Ela é retirada, vagarosamente em um movimento perpendicular ao campo magnético para uma região onde não vai existir campo magnético. Ele fala para que a tensão induzida na bobina seja de 0,4 volts, ou seja, ele deseja que a tensão induzida seja de 0,4 volts e que ele quer saber qual deve ser o tempo, para se retirar essa nossa espira. Aí ficou acordadinho, né? Qual é o tempo necessário para que a gente consiga retirar aí essa nossa espira. Coletamos os dados, vamos então desenhar, pessoal, como é que se configura esse problema, né? O que está acontecendo aí fisicamente. Então nós temos aqui uma espira que ela é quadrada, certo? Estou fazendo aqui em perspectiva. E através dessa espira que é quadrada, passa perpendicularmente linhas de campo magnético, certo? Passa perpendicularmente a ela linhas de campo magnético. E gradativamente, essa espira vai sendo arrastada aqui, ó, para o lado, saindo da região aonde vai sendo perfurada pelo campo magnético. Então ela vai sair de uma região que tem campo para uma região que não tem campo. Quando a gente vê esse tipo de questão, tensão induzida, região que tem campo, região que não tem campo, a gente vai lembrar que nós devemos aplicar a nossa lei da indução de Faraday, que é o surgimento de uma tensão induzida quando existe uma variação de campo magnético. Então, observe que, à medida que o tempo passa, a espira não está sendo submetida ao mesmo campo, porque ela vai deixando gradativamente, certo? De ir para uma região que tem campo para uma região que não tem campo. Então esse campo vai mudar, vai variar o campo que passa ali, certo? Surgindo então a tensão induzida. A nossa lei da indução de Faraday nos diz o seguinte, que a tensão induzida E é igual ao número de espiras e a derivada do fluxo magnético em relação ao tempo, certo? Mas quem que é esse fluxo magnético, pessoal? Esse fluxo magnético, ele é calculado como sendo a integral do vetor B escalar vetor ds. Nós temos que o vetor B foi dado, o módulo dele, e falou que ele cruzava perpendicularmente a nossa espira. E quem que é esse vetor ds, Esse vetor ds, pessoal, é um vetor normal à superfície, ou seja, no nosso desenho, estou fazendo ele aqui em amarelo, esse vetor ds, ele é sempre normal à superfície, ou seja, ela vai fazer um ângulo de 90 graus com a nossa superfície,
sempre está assim, certo? Dessa forma, então, pessoal, nós percebemos que tanto o vetor B quanto o vetor DS têm a mesma direção. Nós vamos lembrar lá da definição de produto escalar que esse fluxo, então, que é a integral desse produto escalar, que é a integral de B escalar ds, é nada mais do que a integral de B, módulo de B, o módulo de ds e o seno do ângulo entre esses dois vetores, que como eles têm a mesma direção, como alertamos aí, então é um valor de 0 graus. E o seno de 0 graus, para nós aí, perdão, módulo de B, módulo de ds, né, pessoal? Só corrigindo aqui, não é o seno, é o cosseno, certo? Aí da nossa lei, certo? Então, módulo de B, módulo de ds e o cosseno, certo? Nesse caso, o cosseno de 0 graus, que é 1. Então, esse fluxo é nada mais do que a integral de B e ds. Só que B é constante, ele sempre vale 2, podendo ser retirado da integração. Então, fica B integral de ds. A integral de ds, pessoal, é a área dessa superfície. Só que aí que está, é a área da superfície que é atravessada pelo nosso campo, certo? Então, observe que aqui no ladinho eu vou fazer um desenho, certo? Em 2 momentos. Esse primeiro quadrado, mais a minha esquerda aqui, ele vai estar cheio de campo, ou seja, nesse primeiro momento inicial, que ele ainda não foi afastado, todo o campo o perfura. Mas à medida que ele sai da região que tem campo para a região que não tem campo, certo? O que vai acontecer? Uma parte dele ainda vai estar sendo perfurada de campo, só que outra não. Então, qual que é a área que passa campo? A área que está passando o campo, então, nós vamos considerar como sendo, claro, o lado L, mas isso aqui nós nunca temos, né? A gente não tem essa informação, né? Porque gradativamente ele vai sendo puxado e essa região vai diminuir. Então nós vamos chamar de x, certo? Então a nossa área, que é B, e a integral de ds, que é a área, é L vezes x. Então esse é o fluxo, certo, pessoal? E qual que vai ser a tensão induzida? A nossa tensão induzida vai ser dado então por n vezes e a derivada do fluxo em relação ao tempo, ou seja, n vezes a derivada de BLx em relação ao tempo. B nós temos e o L também nós temos. A única variável que a gente não tem é o x, que muda com o tempo, né? À medida que o tempo vai passando, ele vai se deslocando e essa variável vai se alterando em função do tempo. Então, essa tensão induzida para nós é N vezes BL derivada da posição x em relação ao tempo. Mas lá no cálculo, pessoal, quem que é a derivada da posição em relação ao tempo? Derivada de x em relação ao tempo. É a velocidade com que eu estou puxando essa espira. Ou seja, nós temos que a nossa tensão induzida vai ser dada então por N vezes B vezes L vezes V. Ou seja, a velocidade com que a gente vai retirar essa espira é a tensão induzida, que foi dado como sendo de 0,4, dividido por N, que é 200, vezes B, que é 2, e o comprimento do fio, só que da espira, só que em metros, 10 a menos 2. Portanto, essa velocidade com que a gente vai retirar essa espira, vamos fazer junto aqui na nossa calculadora,
é 0,4 dividido por 200 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 2. E essa velocidade, então, é de 0,1 metros por segundo. Só que ele pediu para nós o tempo dessa retirada. Vamos, então, calcular esse tempo? Se nós sabemos que a velocidade fornecida foi de 0,1 metros por segundo, que é a velocidade que a gente calculou de retirada dessa espira, pessoal, nós sabemos que a espira inteira tem 1 centímetro, certo? Então, quanto tempo que a gente leva para isso? Basta a gente lembrar, né, que V vai ser ΔS sobre ΔT, né? Basiquinha lá do movimento uniforme. Então, a variação do tempo, ou seja, o tempo para que toda a espira seja retirada, vai ser simplesmente o comprimento dela de 1 centímetro, ou 1/10 a menos 2 metros, né? Dividido pela nossa velocidade, de 0,1. Fazendo então essa continha aí, nós vamos ter que o tempo necessário para que a gente retire essa nossa espira vai ser de exatamente 1 segundo, certo, pessoal? Tranquilinho? Exercício então de lei de Faraday, mais ou menos sempre é dessa maneira. Então, pessoal, nos vemos na próxima. Comente aí.